Escravidão. Livro dos Espíritos, questão 829. Há homens que são, por natureza, destinados a serem propriedades de outros homens? Toda a sujeição absoluta de um homem ao outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Kardec comenta: a lei humana que consagra a escravidão é contra a natureza, uma vez que iguala o homem ao irracional e o degrada moral e fisicamente. Do livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, capítulo A Lei de Liberdade. Durante muito tempo, aceitou-se como justa a escravidão dos povos vencidos em guerras, assim como foi permitido pelos códigos terrenos que homens de certas raças fossem caçados e vendidos quais bestas de carga, na falsa suposição de que eram seres inferiores e talvez nem fossem nossos irmãos em humanidade. Coube ao cristianismo mostrar que perante Deus só existe uma espécie de homens, e que, mais ou menos puros e elevados, eles o são. Não pela cor da epiderme, mas pelo espírito, isto é, pela melhor compreensão que tenham das coisas, e pela bondade que imprimam a seus atos. Felizmente, de há muito que a escravidão foi abolida, e, com ela, o privilégio que tinham o senhor de poder maltratar impunemente o escravo, ou mesmo matá-lo se assim lhe aprouvesse. Agora, todos somos cidadãos, podendo dispor livremente de nossos destinos. Livro dos Espíritos, questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são condenáveis por agirem seguindo um procedimento que parece natural? O mal é sempre o mal, e todos os sofismas não farão com que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios que se dispõem para compreendê-la. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpa é relativa. A escravidão, tendo se firmado nos costumes de alguns povos, tornou possível ao homem aproveitar-se dela de boa fé, como de uma coisa que parecia natural. Mas a partir do momento que sua razão se mostrou mais desenvolvida e, acima de tudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, demonstrando que o escravo é um ser igual diante de Deus, não há mais desculpas que justifiquem a escravidão. Livro dos Espíritos, 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças sob a dependência de outras mais inteligentes? Sim, mas para erguê-las e não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. Os homens têm considerado durante muito tempo algumas raças humanas como animais de braços e mãos e se julgaram no direito de vendê-los como animais de carga. Eles acreditam possuir um sangue mais puro, insensatos, que vem apenas a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes dizeis: o sol nasce para todos, e dizeis aí uma verdade maior e mais geral do que pensais. 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade até os exporia a piores privações. O que dizes deles? Digo que esses cuidam melhor de seus interesses. Têm também muito cuidado com seus bois e cavalos, para tirar mais proveito deles no mercado. Não são tão culpados quanto os que maltratam,
mas dispõe deles como de uma mercadoria, ao impedir o direito de serem livres. Do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 16. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetido às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre, transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender às suas condições de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atende em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observar os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da liberdade eterna. Minutos de Sabedoria de Carlos Pastorino. Estamos vivendo no século da luz. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite. Procure aprofundá-la pelo estudo. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a escravidão mental. Nascemos para ser livres e só seremos quando raciocinarmos livremente. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre Jesus esteja conosco.